Let's go. I wake up to a... Olha, Luciano, você traz as suas respostas. Eu tenho vários caminhos aqui, várias perguntas que eu quero trazer, mas eu quero manter ainda numa curiosidade assim, do salário mínimo, digamos, da pessoa da renda do Brasil, sabe? E que legal que você trouxe isso antes de perguntar, sabe? Às vezes eu vejo educadores financeiros com receio de falar para esse público ou sobre esse público. Então, assim, eu sei que pode ser amplo, porque, como você mesmo disse, cada pessoa é uma pessoa. Mas a gente está numa onda agora de educadores financeiros, falando de investimento, quem tem acesso às redes sociais está tendo contato maior com esse tipo de conteúdo, né? Então, você me diria assim, é possível dizer para alguém que está agora assistindo a gente, acompanhando a gente, ganhando salário mínimo, sabe? Que ele consegue, de alguma forma, organizar a vida para investir, porque eu digo até em causa própria, muitas oportunidades da minha vida, o salário me pagava o aluguel, pagava a luz e faltava para a comida. Sabe? Como é viável dizer para alguém que está nesse momento que ele tem potencial de investimento, sabe? Faz sentido o questionamento? Faz todo sentido, e eu penso assim, né, que é neste momento, quando a gente está ganhando um pouquinho, é que a gente precisa ali estruturar a nossa vida financeira, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Quem nasceu pobre, a educação e cuidar bem do dinheiro é que leva a gente para outras possibilidades. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter essa evolução, e é um fato, né? Então, assim, eu também passei por essa fase, né, Renato? Eu me lembro, assim, quando eu ia para a faculdade, eu nunca consegui fazer simultaneamente algo. Eu nunca consegui comer a coxinha e beber a Coca-Cola. E naquela época custava R$ 1, sabe? A Coca-Cola custava R$ 1 e a coxinha custava R$ 1. Mas simultaneamente não dava. Ou eu bebia a Coca-Cola ou eu comia a coxinha, porque só tinha R$ 1. Então, ali é nesse momento mesmo que a gente precisa entender que esse esforço ele valerá a pena e que aquele pouquinho que eu consigo me esforçar, ele vai fazer muita diferença depois. Então, às vezes, assim, poxa, essa pizza que eu comeria no sábado, eu vou fazer essa semana essa troca para guardar ali para minha reserva de emergência, né? E eu me lembro muito de um chefe que eu tive quando eu tinha 19 anos, e ele me falou assim, né? Olha, você tem que ter 3 vezes o seu salário guardado. E eu dei risada, eu falei assim, meu filho, eu não consigo nem pagar a coxinha com a Coca-Cola. Como é que eu vou ter isso, né? Mas foi que eu entendi que em fazer algumas trocas neste momento vai fazer diferença. Alguns gastos, né, que são muito definitivos. Por exemplo, o aluguel, ele é um gasto muito importante, definitivo, né, Renato? Eu não consigo ficar mudando de casa a todo momento. Então, esses gastos mais importantes, como o aluguel, às vezes é a mensalidade da escola ou a da faculdade, são coisas que eu não consigo mudar a todo momento. Então, o momento de escolha é muito importante. E às vezes, né, eu me excedo nessa contratação. Ah, puxa, mas aqui esse aluguel é só R$ 100 mais caro que aquele dali. Eu vou nesse daqui, porque é pouquíssima diferença. Mas isso daí vai comprometer aquele dinheirinho que você poderia guardar, vai comprometer aqui anualmente, quando a gente multiplica por 12, fica um valor relevante. E se você não aprende a cuidar do seu dinheiro quando ele é um salário mínimo, você não vai conseguir depois que ele crescer. Mas um ponto aqui também que eu gosto sempre de lembrar, né, é que a gente tem que entender que algumas pessoas, elas estão em situação de vulnerabilidade e elas precisam de apoio. Sabe que certa vez a Isabel Filgueiras do Valor, né, uma jornalista que eu gosto muito, sempre contribui bastante com as pautas dela, ela me ligou e me pediu, assim, para eu pegar o recorte do IBGE de salários, né, e fazer um cálculo de quanto tempo o homem branco precisaria, né, para juntar R$ 1 milhão, quanto tempo o homem negro, quanto tempo a mulher branca e quanto tempo a mulher negra. E eu nunca tinha olhado para esse recorte dessa forma. Aí fui lá, peguei a pesquisa do IBGE e comecei a calcular. E, por exemplo, né, a mulher negra, ela não, nem se ela guardasse todo o salário dela, supondo que ela não tivesse o aluguel, a comida, a luz, a água para pagar, o gás, né? Nem que ela pegasse todo o dinheiro que ela ganhou,
trabalhando 30 anos, ela nunca teria R$ 1 milhão. Nunca. Então, também entender que existem pessoas, sim, em situação de vulnerabilidade, que a gente tem que ter um olhar mais amoroso e generoso para as pessoas que nos cercam, né? Existe mesmo um fator que é de responsabilidade social, e isso também faz o jogo virar não só para mim, não só para você, mas para o todo, né? É a responsabilidade com o todo. Assim, eu também penso, não sei se faz sentido para você, com certeza vai fazer mais sentido. Acho que, de forma geral, sem nem comparar a questão da desigualdade do nosso país, né, em vários aspectos, acho que, e eu digo isso de causa pessoal também, eu sinto falta de, na educação básica, né, a gente entender sobre educação financeira e também sobre como gerar renda, né, porque, assim, a gente cresce, aprende que tem que estudar, aprende 2 mais 2 na escola, arrumar o primeiro emprego, e não necessariamente isso é o que vai fazer. Eu sei que arrumar emprego é importante, mas talvez não seja necessariamente o que vai fazer a gente avançar financeiramente, né, Luciano? Exatamente, porque é uma boca de jacaré, né? Então, numa linha, tá aqui as minhas despesas, na mandíbula de baixo, e em cima tá a minha renda. Se eu tô nesse momento que eu ganho pouco e minhas despesas são altas, ó, o jacaré me morde, ele me esmaga. Então, quando eu consigo aumentar a minha renda e aprender a cuidar desse dinheiro, eu vou viver numa situação de mais tranquilidade, né? Então, assim, dando exemplos claros, né? Quando eu não dependo de uma única fonte de renda, quando eu consigo entender como o empreendedorismo funciona, quando eu aprendo, né? E entendo que se o empregador está me pagando R$ 2.000 e eu acho que só valeria 1.000, é porque ele está enxergando que de repente eu valho 5, 6, 10 mil reais para ele, né? Então, às vezes também a gente ter esse entendimento e aprender, né, Renato, a empreender, aprender a ter outras fontes de renda para não depender de um único empregador ou de um único contratante. E isso dá liberdade da gente poder ir e vir e sair de relacionamentos, tanto pessoais abusivos, quanto de trabalho tóxicos, né? Porque quem nunca teve um chefe tóxico, sócios tóxicos, pessoas que assim você fala, poxa, eu não quero mais ficar aqui. E é só essa liberdade que vai te levar para a possibilidade de cair fora daquilo ali, né? E eu penso que sim, que tem que ter, desculpa, né? Só concluindo o pensamento, Sim. que tem que ter na educação básica, mas a gente precisa ensinar para os nossos professores de base. Como que ele investe no Tesouro Direto? Qual que é o título que ele compra no Tesouro Direto para compor a reserva de emergência dele? Que capitalização, né? Que a Telecena, que as bets agora não são investimentos. Consórcio não é investimento. Então, assim, quando eu entendo isso, eu explico isso, a gente tira ali também um grande desviador da água do rio, né? Porque tem ali um desvio na água do rio que o dinheiro já é pouco e ele é desviado dali, da onde ele deveria ser canalizado, né? Então a gente também diminui isso. E quando a gente trouxer esse nível de educação para os nossos professores de base, como ele cuida da dívida dele, como ele não se endivida, como ele faz uma gestão melhor, é aí que a gente começa a transformar mesmo isso para os nossos alunos, que vão levar para suas casas, para os seus pais. Eu acho que seria legal até pela referência, né, Luciano? Porque, assim, acho que a gente está numa geração que a gente, dizendo da minha parte, assim, que a gente teve que aprender com grandes influenciadores financeiros nas redes sociais, né? E assim, tudo bem, temos a sorte de aprender com esses influenciadores, mas eu tenho convicção que muita gente olha esse influenciador com uma certa distância, né? Imaginando, ele está num ponto que talvez eu nunca chegue. E se eu aprendo isso na escola com uma referência que está todo dia do meu lado, talvez isso modifique e tivesse me ajudado a transformar a vida muito mais rápido. Com certeza, porque, né? Quando eu tenho tempo a meu favor, eu aprendo ali a investir melhor, o esforço que eu vou ter que fazer de poupança mensalmente vai ser muito menor do que se eu espero chegar lá aos 30, aos 40, aos 50 para começar. Então, eu antecipo todo esse processo, né? E eu deixo de cair em ciladas. Quer ver uma grande cilada? Você teve cofrinho quando você era criança? Sim. Você tinha moedas, né? Sim. Olha o cofrinho, olha como que é o lance do cofrinho, né? Primeiro que a gente vai colocando no cofrinho as moedas que são encontradas, né? No console do carro, no bolso do casaco,
na gaveta, não é assim? Quando eu era criança era assim, né? E a gente vai colocando lá no porquinho. Mas esse dinheiro devia estar ali jogado? Eu deveria perder dinheiro pelos lugares? Não deveria, sim, né? Outra coisa, junta até o final do ano. Quando eu era criança, no final do ano a gente abriu o cofrinho. Minha mãe me levava lá no centro da cidade, né? Eu sou lá de Itaquaquecetuba, sou uma cidadã itaquaquecetubense. Nem adianta tentar falar, que só quem consegue falar é quem nasceu lá, ou Silvio Santos falava, né? Nem vou arriscar, então. Né? E aí, assim, quebrava, pegava aquele dinheiro e a gente ia na loja comprar. Quando não dava para comprar aquele brinquedo, o que sua mãe fazia ou seu pai fazia quando não dava? Completava, né? Sim. Tá aqui o dinheirinho. O que ele tá me ensinando a fazer? A pegar tudo que eu ganhei e gastar. E aí, ainda se não der, o que eu faço? Eu me endivido. E quando eu vou com o porquinho, eu me endivido com os meus pais. Aí eu começo a trabalhar, pego meu primeiro salário foi assim, tô rica, né? Peguei ele todo, fui lá no centro da cidade, eu só tinha uma sandália preta e uma sandália bege quando eu comecei a trabalhar. E eu, assim, né, ela ainda machucava meu pé. Eu comprei um monte de sapatos novos, é aquela coisa, né? Você começa no dia 5, dia 6, o salário acabou e começa a se endividar, né, Renato? Então, é esse processo ali na base que eu preciso cortar. Você não precisa gastar todo o seu dinheiro. Eu preciso pegar essa criança de 10, de 11, de 12 anos e eu preciso ensiná-la a ter uma conta bancária digital, como que ela movimenta. Ah, te dei aqui esse dinheirinho da sua mesadinha, puxa, se você não quiser gastar, se você não quiser comprar, você não precisa. Você pode guardar e não vai ter que devolver. Esse dinheiro é seu, que você vai acumular, né? Então é assim que eu vou mudando o processo ali, criança, né? Começando. Olha, eu tenho muitas curiosidades aqui, já são 40 minutos de conversa, passou muito rápido. Mas tem 3 coisas que eu quero muito te perguntar, Luciana. Só compartilhar aqui, olha, a Elza Tied deixou aqui cumprir ações de Rocket Martin, agora na Baixa, espero que retorne. Pois é, né, Elza, assim, o que eu sempre falo também, quando a gente fala de escolha de ativos, né, é sempre importante a gente pensar na diversificação de carteiras, não colocar mesmo todos os nossos ovinhos numa cestinha só, né? E às vezes quando a gente fica mirando só em uma ação, e tem sim boas oportunidades, mas quando eu realmente escolho ações de segmentos diferentes, eu diversifico a minha carteira, eu vou reduzir o risco, eu vou aumentar a possibilidade de retorno, né? Então a gente também não pode perder isso de vista. Te cortei, Renato, conta aí mais a curiosidade. Então, tem 3 curiosidades, mas antes eu gosto sempre de perguntar aqui para todos os convidados que passam, Luciana, o que está brilhando os olhos de realizar agora, sabe? Tem muita coisa, professora, autora, apresentadora, mas de tudo que você está realizando agora, o que você não pode sair de uma sala sem falar desse assunto? Olha, eu penso que é sobre essa concepção do que é que eu estou trocando no final do dia, o que eu estou fazendo no final do dia. Eu estou trocando a minha vida pelo quê? Eu penso que este é o questionamento básico, sabe, Renato? Eu sei que eu já falei um pouquinho antes disso, mas eu penso que é a partir dali que deriva tudo. Porque para mim pode não fazer o menor sentido, de repente, aquilo que eu tô vendo ali, que para os outros fazem, e tá tudo bem, eu tenho que saber o que faz sentido para mim, e quanto antes eu descobrir isso, né, o que é pelo que eu tô trocando a minha vida, é aí que eu consigo mudar o meu destino, mudar a minha rota. Então hoje eu penso e sempre trago essa colocação com pessoas em diferentes fases da vida, né? O que é que você realmente quer? O que te tira o sono? Qual é o seu objetivo? E é a partir daí que tudo se constrói, né? A partir daí que a gente vai falar de produtos financeiros, de investimentos e de tudo mais. Mas eu preciso enxergar ali primeiro o que está aqui, né? No coração ou o que está me tirando o sono. Então, olha, pessoal, você que estiver acompanhando aqui a nossa conversa ao vivo ou gravado, eu vou fazer... Espera mais um pouquinho, eu tenho mais 2 curiosidades aqui que eu quero perguntar para a Luciana. Mas quando acabar a conversa aqui, você não precisa encerrar, tá? Tá aqui na tela o @ Luciana Ikeda, e na descrição tem o LinkedIn, e vou deixar aqui fixado no comentário o canal do YouTube da Luciana também. Tem muito conteúdo, tem muita coisa, assim... Aqui a gente tem a chance de perguntar em primeira pessoa, mas lá nas redes sociais da Luciana tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa,
Tem muita coisa para você tirar dúvida ali sobre a vida financeira, tá? Super recomendo acompanhar, vai lá na última publicação, comenta que assistiu o nosso bate-papo e quer continuar essa conversa com a Luciana, tenho certeza ela vai interagir lá com vocês, tá, pessoal? Tá aqui na tela, tá aqui na descrição. Let's go. I wake up to a